Olá, meus amigos, minhas amigas, que neste momento nós possamos sentir todas essas energias preparadas pelos amigos espirituais, onde essa sintonia de pensamento, essa sintonia do amor, vai fazer com que cada um de nós já possa ser assistido pelos amigos e também sentir os ensinamentos desta noite, sob a luz da doutrina espírita. Então sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, nós aqui presentes no salão, bem como os nossos companheiros das redes sociais e os nossos queridos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio. Sejam todos bem-vindos. E para nos harmonizarmos, nós vamos iniciar a nossa prece, vamos fazer a nossa prece inicial e pedindo que o Pai Criador nos envolva no seu amor, na sua paz, nos direcionando sempre para o caminho do bem. Gratidão pela vida. Ao querido Mestre Jesus, que nesta noite possamos sentir que os seus ensinamentos vão calando fundo nos nossos corações, vão transformando o nosso íntimo, nos dando a paz, a compreensão para conosco e também para todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja. Graças a Deus. O tema da nossa palestra está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. E é transmissão de pensamento, é os itens de 9 a 15, e o nosso querido Eduardo Nunes que fará a palestra para nós. Então vamos envolvê-lo em muito amor e muita paz. Boa palestra, Edu. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste instante e nos inspire para que tenhamos aqui a felicidade de conseguir transmitir com clareza e objetividade os seus ensinamentos. Saudações também a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, pelas redes sociais. Que a paz do Mestre se estenda por todas as ondas da rádio e pelos canais da internet digital que nós temos hoje em dia, essa maravilhosa possibilidade. E o tema de hoje, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Esse capítulo especificamente trata a respeito de uma profunda análise sobre o poder, a eficácia e a forma que se dá a oração, a prece, porque em todos os lugares que nós vamos buscar alguma espiritualização, alguma espiritualidade, em todos esses lugares a prece e a oração são recomendadas, com nomes diferentes, com rituais, sem rituais, com velas, com acessórios, com dança, ou seja lá o que for, mas no meio de tudo isso, no cerne de tudo isso, está a prece, a oração, como a forma de comunicação que a gente tem com aqueles a quem a gente quer solicitar ajuda. Também agradecer por um bem obtido, ou para reconhecer a onipotência, o poder imenso que tem esse ser superior sobre nós. Esse capítulo, Kardec dedica para retirar do Evangelho trechos e ensinamentos que tratam dos momentos em que Jesus recomenda a oração e a prece. E agora, não cabe aqui neste momento, como nós vamos tratar a respeito da transmissão do pensamento, como que ele se dá do ponto de vista da doutrina espírita,
não nos cabe agora apenas alertar a eficácia que esse ato de prece tem. Hoje, a ciência, a medicina, ela já não questiona mais se a prece ajuda ou não no seu tratamento, porque já é uma constatação, já é uma certeza. O que se estuda na medicina hoje é como que é essa ação da prece para a cura ou para a melhora do estado daquele que está enfermo, aguardando a sua recuperação. E desconfia-se, né? Será que é um efeito placebo? Aquele mesmo tipo de efeito, quando eles estão testando um medicamento novo, eles colocam lá alguns produtos químicos que esse medicamento é para tirar a dor de cabeça. Aí eles colocam um grupo para testar. Alguns medicamentos têm lá a composição química e outros são apenas uma pílula de farinha. Por que que eles querem saber isso? Eles querem saber se o ato de tomar o comprimido pode induzir a pessoa numa autocura e se aquele medicamento tem alguma eficácia. Então, para todos os medicamentos que são colocados no mercado, é feito esse teste. E hoje se desconfia, será que a prece é isso? O fato da pessoa fazer uma prece, ela já sabe que está em conexão com algo maior, e isso faz com que ela receba uma melhora na sua condição clínica, uma melhora no seu estado de saúde. Será que é isso que faz a diferença? E então, aprofundando este conhecimento, hoje se sabe, por um grupo de mais de 1.000 pessoas, estudada por uma determinada universidade, que alguns pacientes foram colocados os seus nomes em grupos de oração. Mas o grupo de oração não sabia quem era o paciente, e o paciente não sabia que seu nome estava em grupo de oração. E pasmem, a melhora naquelas pessoas que estiveram seus nomes dentro do grupo de oração foi constatada cientificamente. Ou seja, o efeito de que a prece é apenas uma sugestão, ou uma autossugestão para que o indivíduo se sentisse abençoado e começasse a melhorar, cai por terra, quando eu tenho outras pessoas orando por mim, sem que eu saiba, e o meu estado melhora. Mas, como eu disse, essa já é uma constatação. Agora, o que nós vamos entender nessa parte do capítulo é como que procede esse mecanismo, como que essa prece acontece. Para a gente dar início, eu gostaria de reportar uma história que talvez muitos aqui tenham já assistido o filme Nosso Lar, ou lido o livro Nosso Lar, mas se não leram, eu vou reproduzir as imagens, né, reproduzir aqui na fala, como que acontece quando André Luiz, que ainda estava encarnado, começa a sentir dores horríveis e ali começa o seu processo de desencarnação. O que acontece com o corpo de André Luiz? Ele está totalmente tomado por uma série de problemas intestinais e estomacais devido aos excessos que ele teve de alimentação, bebida e fumo durante a sua vida, apesar de ser um médico. Esses excessos levam ao desgaste do seu corpo, principalmente do seu aparelho digestivo, que levam ele a ter um desencarne muito rápido, mais intenso sofrimento. E então, no livro Nosso Lar, ele conta a própria história, ele desperta num lugar muito escuro, com um aspecto sombrio, acinzentado, onde ele ouvia gritos de sofrimento atrozes, muito fortes, muito intensos. E ele, assustado com tudo aquilo, despertando no mundo espiritual, sentindo ainda todas as dores do seu corpo físico, começa a vagar neste ambiente de uma forma desorientada. Ele não sabia onde ele estava, ele não sabia o que estava acontecendo. Em todos os lugares que ele via algum grupo de pessoas que ele queria se
se informar e tentar saber se estava acontecendo, todos eram agressivos, todos gritavam com ele, todos repudiavam ele. Inclusive, ele cita que alguns apontavam o dedo e o chamavam de suicida. E o seu sofrimento foi se estendendo dia após dia, sem entender o que estava acontecendo com ele. Corria para um lugar, corria para outro lugar, e ele não sabia o que estava acontecendo. E assim se passam, pessoal, 8 anos contado do nosso tempo aqui no planeta Terra. Foram 8 anos de angústia, de sofrimento, sem nenhuma perspectiva. Quando então, jogado num lamaçal, ele se recorda da sua mãe. E a sua mãe, no livro, conta que era um espírito muito evoluído. Ele se recorda dela. E naquele momento que ele se recorda dela, o que ele recorda? Que eles oravam. Que eles pediam a Deus todas as noites. E então ele, com o coração humilhado, com o corpo desgastado, sem mais nenhuma força, ele pede: meu Deus, me ajuda. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso de ajuda. Em questão de segundos, aparece materializado ao seu lado Lísias, que é um trabalhador da colônia de Nosso Lar, encarregado de fazer o resgate de todos aqueles que estão naquela situação, aguardando um momento chave aonde o seu resgate seria mais efetivo. E esse resgate só se deu, posteriormente ele foi descobrir, porque ele fez aquela curta, breve, mas muito intensa oração a Deus. Com tanta humildade, com tanto reconhecimento da sua insignificância. Ele, que era um médico extremamente orgulhoso, vaidoso da sua posição, do seu status social, dos seus bens materiais, da sua família forte, bem cuidada, ali ele não era ninguém. Vagava perdido, dias e dias e noites, sofrendo sem ninguém ajudá-lo, reconhecê-lo, ou que tivesse um mínimo de compaixão para com ele. No momento da prece é quando essa mágica acontece. Nesse processo, o que nós identificamos é que a prece, ela é uma invocação. Ela é um pensamento que foi dirigido para um ser específico, a qual nós, naquele momento, estávamos pensando. Nós podemos fazer uma prece mentalizando Deus, porém, a imagem Deus, ela pode ser muito particular para cada um de nós. E muito abstrato também, porque como formar exatamente uma imagem de Deus? A nossa humildade perante a grandiosidade dessa inteligência pode fazer com que a gente atinja esferas superiores com essa vibração, atinja mundos evoluídos com essa oração. Mas quanto mais precisa for a nossa imagem mental, a nossa confiança em Deus ou nos seus mensageiros intercessores, mais eficaz é a nossa prece. E mais rapidamente ela pode ser atendida. Por quê? A prece é movida por um atributo do Espírito. Todos nós somos espíritos. Todos nós que temos inteligência somos espíritos. Alguns de nós estamos momentaneamente na matéria. Outros estamos desencarnados com o nosso corpo espiritual num mundo mais sutil, onde a matéria é mais sutil. E muitos de nós que estamos aqui encarnados não podemos ver, mas não significa que eles não estão ali.
como nós também não podemos ver o ar que respiramos, mas nós sabemos que ele existe, e prova disso é a nossa respiração. Os espíritos, as inteligências, estão num meio que é uma matéria mais sutil. Dentro da doutrina espírita, nós chamamos de fluido cósmico universal. Uma matéria muito sutil que é a primeira de todas as matérias e que forma todas as outras. Hoje, a ciência chama de matéria escura no universo, no espaço, e para nós é apenas um fluido cósmico universal. Nós estamos imersos nele como se nós estivéssemos da mesma maneira que nós estamos na atmosfera do planeta Terra, envolvidos por ar. E o ar é exatamente o elemento que faz com que a minha voz possa ser reproduzida no microfone, repercutida nos alto-falantes e chegue até os ouvidos de quem está ouvindo. O som se propaga no ar. E o pensamento se propaga por meio deste fluido cósmico universal. Ele pode atingir qualquer região do espaço. Não tem nada que o impeça se a sua força primeira for bastante potente para poder impulsioná-lo. E essa força é a vontade. É a vontade do Espírito que emite esse pensamento. Então, recordando, não temos limite como o ar tem. O ar tem o limite da atmosfera, ele não se expande pelo espaço. Não temos esse limite quando nós estamos falando de pensamento. Se nós queremos emitir um pensamento para um ente querido nosso desencarnado, ele vai chegar. Ele vai chegar em qualquer lugar do espaço que ele esteja, em qualquer lugar do universo. É assim que nós nos conectamos, é assim que nós interagimos uns com os outros. Nós podemos interceder pela prece por nós mesmos e também pelos outros, como nós vimos nos exemplos das experiências que já acontecem hoje. O que faz essa conexão é a vontade que o espírito tem de se comunicar. Ele pode emitir um pensamento para um espírito desencarnado, pode emitir uma prece para um espírito encarnado. Um desencarnado pode fazer o mesmo por um outro encarnado e por um outro desencarnado, da mesma forma. Porque o espírito, ele é o mesmo estando encarnado ou desencarnado. A diferença é a limitação do corpo físico durante apenas essa existência material. E a nossa intenção, ao emitirmos a prece, é nós conseguirmos o apoio dos bons espíritos. Então vamos entender aqui o que são bons espíritos. Bons espíritos não são espíritos bonzinhos. Bom, a gente consegue perceber a diferença. Tem pessoas que são boazinhas, que são boas pessoas, mas de vez em quando, você gosta de fofoca? Eu gosto de fofoca, né? Então, de vez em quando, a gente tem pessoas boas que são imperfeitas. Mas espíritos bons, nós estamos falando de uma categoria de espírito que ele já venceu as imperfeições que nós temos. E ele está numa fase de regeneração. O que significa venceu as imperfeições? Ele não sente mágoa de quem o ofendeu. Ele não sente mais desejo de vingança, porque ele compreende a imperfeição, a nossa imperfeição. Ele não sente ódio, rancor, desejos meramente sensuais, ambição, orgulho, vaidade. Então, esse sentimento já não faz mais parte dele. E qual é o sentimento que substitui? A bondade. A pura bondade de fazer o bem pelo bem.
sabendo que quanto mais ele fizer o bem, mais a sociedade toda avança e nós vamos ter um mundo melhor. Ele já compreendeu essa necessidade. E nesse momento nós precisamos buscar na prece o auxílio desses espíritos. Não adianta eu pedir o auxílio do meu pai que desencarnou na mesma condição que eu. Ele vai ter boa vontade para me ajudar, é claro, mas o que ele pode fazer perante dificuldades tão grandes que eu estou vivenciando? O que ele pode fazer diante uma lei divina que é implacável, que é as consequências dos nossos atos? Será que ele tem condição e cabeça de ver o filho dele, que ele deixou nesse planeta, que já ele desencarnado, vendo o filho sofrer, como que ele vai ficar? Ele vai acabar sofrendo junto. Ele não tem a mente conectada com essa verdade espiritual. Vai sentir muita dificuldade para poder me ajudar em qualquer coisa que seja. Então, o nosso pensamento deve ser direcionado em pedidos de ajuda aos espíritos superiores. Podemos pedir em nome de Jesus, em nome de Deus, para que haja uma intercessão sobre nós. E o que eu preciso compreender que essa conexão faz? Ele não vai retirar aquilo que eu preciso vivenciar, porque nós vivenciamos essa existência por dois maiores objetivos, a expiação e a prova. Se vem alguém e nos tira a expiação e a prova, ele está tirando da gente a escola que vai fazer a gente avançar. Então, ele não vai retirar, mas o que ele vai dar? Sabedoria, força moral, confiança, fé, esperança de que nós temos as condições para vencer essa e qualquer dificuldade que se apresente em nossa vida. Não há nada que não esteja nesse plano divino para essa nossa encarnação, para essa nossa existência. O que nós precisamos, muitas vezes, para passar por esse momento difícil, é a confiança da força e da sabedoria que eu tenho, o amparo de espíritos amigos. Não é muito mais fácil passar por uma dificuldade com amigos do que sozinho? Quando eu tenho pessoas do meu lado que me apoiam, que me ajudam, que eu sei que estão comigo, não é muito mais fácil? Imagina se eu tiver essas pessoas no plano espiritual também, ajeitando coisas da qual eu nem sei que poderiam ter acontecido. Então eles não vão retirar os problemas da minha vida, mas eles vão me influenciar para que eu não faça mais coisas que vão me gerar mais problemas. Porque os nossos problemas eles são de duas grandes ordens. Primeiro, aqueles que eu não posso evitar. Eu não tenho como evitar se eu nasci com uma deficiência física, se eu nasci com uma doença congênita. Eu não tenho como evitar isso. Isso foi uma condição programada no meu processo reencarnatório. Então ela está lá. Mas a maioria das nossas dificuldades não são essas. A maioria das nossas dificuldades são causadas pela nossa imprevidência nessa existência. Um exemplo, a saúde. Quantos de nós não sofrem, na idade madura, as consequências dos abusos que tivemos nos vícios, nos excessos de bebida, de comida, de cuidado com a saúde, de falta de exercício, de atividade? Quantos de nós não estamos hoje, na idade mais avançada, sofrendo as consequências de tudo isso? Com o pedido de intercessão dos bons espíritos, eles vão me ajudar a mudar essa consciência e fazer com que eu não crie mais problemas que vão agravar a minha situação. Além de poder, com essa mudança de pensamento, fazer com que outras pessoas aqui no planeta se aproximem de mim, que estejam no mesmo propósito. Ou seja, retirar da minha vida
pessoas que vão querer me puxar para baixo. E, no lugar, substituir por pessoas que vão me ajudar a eu me levantar. Todos esses problemas que nós causamos nessa existência, eles são causados por uma simples infração das leis divinas. Ah, Eduardo, mas o que são essas leis? Será que elas estão escritas em algum lugar para que eu saiba quais são essas leis? Elas não são leis impostas por Deus, escritas numa parede, ou numa pedra, ou em algum lugar, para que eu saiba o que eu não devo fazer. Elas são leis que estão aqui, na nossa própria convivência. Então, por exemplo, tem uma das leis, o Kardec estudou bastante as leis divinas na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Ele traz uma classificação de 10 leis, mas que todas elas meio que se misturam umas às outras. Mas ele vai separar alguns temas específicos, como, por exemplo, a lei de trabalho. Nessa lei de trabalho, os espíritos superiores responderam: até quando que eu devo trabalhar? E aí eles responderam: até o esgotamento das vossas forças físicas. Gente, isso é muito. Mas o que ele está querendo dizer? Que é esse trabalho assalariado, que é eu bater cartão todos os dias, desgastante? Não. Ele está falando que nós nunca devemos ficar inativos. Muitas vezes eu já conquistei dos bens materiais todo o necessário. Se eu não conquistei, a minha obrigação é conquistar, porque é merecido o conforto, o bem-estar de cada um de nós, da família, desde que não tenhamos excessos. O que são excessos? Eu trabalho para conseguir ter a minha casa. E aí eu consigo ter a minha casa. E agora está me sobrando um pouquinho mais. Eu vou e compro outra. A outra, eu falo, não, a outra eu vou alugar. Mas aí tem épocas que eu não alugo. E aí eu alugo, o inquilino entra e destrói a casa. Percebe o que eu estou gerando? Uma preocupação. Eu tenho um carro que me serve, que está bom. Não, mas eu vou ter um outro para revezar no dia do rodízio. Aí o outro tem mais imposto, tem mais seguro, tem mais transtorno, tem que ter mais uma garagem. E assim eu vou me enchendo de coisas na vida que não me trazem mais paz e sossego, me trazem mais problemas, mais preocupações. Então, qual é o limite do necessário e do supérfluo? Porque é exatamente esse o ponto em que eu estou dentro da lei divina ou eu me excedi. E tudo que eu me excedi, se eu já cheguei nesse determinado ponto, que eu já tenho o meu necessário, eu não preciso mais do trabalho material para conquistá-lo, mas eu não devo parar de trabalhar pela minha melhora e pela melhora da sociedade. Vivemos numa sociedade equilibrada e justa? Cada um pode responder por si o que pensa da sociedade atual. Mas o que eu estou fazendo para que esse status da sociedade mude? Esse trabalho é incessante. Esse trabalho é incansável, porque assim que a gente resolver o problema deste nosso país, nós vamos ter que ajudar em outros que ainda não conseguiram. Mas o nosso próprio ainda está longe. Ou seja, se eu infringir a lei do trabalho e ficar na ociosidade, os problemas aparecerão. Depressão, problemas físicos, problemas mentais, outros transtornos, ansiedade, angústia. É assim que esses problemas começam a acontecer. E essas leis divinas, elas funcionam meio como se fosse o leito de um rio. Eu gosto dessa analogia. Eu estou numa embarcação vivendo a minha vida no leito desse rio. E esse rio, ele é margeado pelas leis divinas. Todas as vezes que eu infrinjo uma lei divina,
eu bato na margem desse rio. E quando eu bato na margem, ele fere o meu casco do barco. Ou seja, ele me traz sofrimento. Mas é o próprio sofrimento, é a própria margem que me joga de novo para o leito do rio. Ou seja, o sofrimento que passamos na vida nos ajudam a voltar para a rota. Por isso que os benfeitores espirituais vão nos ajudar nesse processo. Não fiquemos esperando milagres, embora vez ou outra aconteçam coisas muito impressionantes. Soluções que vêm muito rapidamente. Porque depende muito o atendimento dessas nossas preces, o nosso merecimento. Uma pessoa que merece, que tem se esforçado muito mais no seu processo de melhora, e a utilidade do seu pedido, quando ela não está pedindo só coisas para si, mas ela envolve nesse pedido a sua família, os seus filhos, os seus pais, é muito mais rapidamente atendido, porque existe uma utilidade muito maior, que é o bem de outras pessoas. Embora outros pedidos em que envolve só o nosso benefício, pode precisar um pouco mais de tempo para ser atendido. O merecimento é importante até o ponto que eu tenho que entender que nenhum de nós também é tão perfeito ao ponto de falar, não, eu só vou pedir quando eu estiver na condição perfeita, porque daí eu tenho certeza que eu vou ser atendido. E aí o Cristo trouxe uma parábola, lá em Lucas 18, que é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, para quem não sabe, eram os sacerdotes da época. Eram os homens mais orgulhosos que perambulavam por Jerusalém na época de Jesus. E eles gostavam de usar roupas e vestes muito caras para diferenciá-los dos outros homens. E os publicanos, para quem não se lembra, eram os cobradores de impostos. Eram os vistos como inimigos do povo, inimigos de Deus, que serviam a Roma, um império de um povo pagão que não acreditava em Deus, pelo menos não no Deus dos judeus. E Jesus, para poder trazer uma lição e um ensinamento para aqueles que estavam ao seu lado, se achando merecedores do céu e da terra, porque eram extremamente orgulhosos e se achavam os donos da verdade, ele conta essa parábola, que subiram ao altar 2 homens, um fariseu e um publicano. E o fariseu, no auge da sua prepotência e do seu orgulho, ora a Deus em pé, olhando para cima e dizendo, graças, meu Deus, por eu não ser como esses publicanos, por eu não ser ladrão, por eu não ser adúltero. Eu cumpro todas as suas leis e jejuo 2 vezes por semana. E então o publicano, ao lado do fariseu, olha para o chão e se ajoelha e fala, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus, ensinando, disse, este foi para sua casa justificado, enquanto aquele ficou com toda a sua glória somente aqui da terra, que a sua oração não chega até Deus. E é nessa hora que Jesus fala, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Estamos falando aqui do maior princípio que a pessoa precisa ter num ato de oração. A humildade de reconhecer a sua imperfeição diante de Deus e diante de todo o processo evolutivo, de todos esses bons espíritos que já alcançaram esferas superiores. A nossa busca hoje
está nessa interiorização e perfeição da nossa humildade. Reconhecer que ainda não sabemos muitas coisas, não temos todas as respostas científicas que gostaríamos, mas nós temos a certeza de que a fé nos leva a lugares nunca antes imaginados, que pode nos tirar das situações mais difíceis em que nós estivermos. E também podemos orar por todos aqueles que amamos e interceder por suas vidas. Assim, que a nossa vida, o nosso dia a dia, seja uma extensa prece, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos deitar. Com a humildade de reconhecer que sem a vontade de Deus nada se faz, mas que a gente precisa de tantas coisas, que a gente precisa de força para poder passar por esses momentos difíceis e chegar onde nós precisamos. Muita paz a todos. Nós agradecemos imensamente a sua palestra, Edu. Muito obrigada. Então, neste momento, nós vamos fazer as nossas vibrações. E o que é vibrar? Onde cada um vai emitir pensamentos de paz, pensamentos de amor, de fortalecimento. Então, nós vamos vibrando pelos hospitais, vamos mentalizando os hospitais e vamos sentindo também a presença desse médico Jesus que vai adentrando e vai confortando o coração daqueles que ali estão, confortando o coração de seus familiares, e nós vamos vibrando saúde para cada um, a saúde mental, a saúde física e espiritual. Vibremos. Graças a Deus. E agora chegou o momento de nós mentalizarmos os nossos lares, mentalizando os nossos entes queridos, e vamos mentalizando o respeito, o amor, a compreensão, e que essa luz imensa do Mestre e que os bons espíritos ali possam se fazer presentes através dos nossos pensamentos. Vibremos. Graças a Deus. E agora nós vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, onde só vamos mentalizando Jesus, que esse Mestre, neste momento, ilumine os nossos corações e que toda a humanidade possa sentir o amor, o respeito, essa palavra tão curtinha, paz e amor. Vibremos. Graças a Deus, em profunda tranquilidade, com esse sentimento de paz interior, nós vamos agradecendo ao nosso Pai Criador por esta oportunidade que tivemos, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso guia, que Ele nos fortaleça, nos ampare e que no jardim das nossas vidas possamos sempre cultivar os seus ensinamentos e fertilizando a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos partir para os nossos avisos, que nós vamos ter o encontro com a cultura espírita, que convida a todos para a palestra Pensamento e Vida, linkando com as descobertas da neurociência, com a presença de Deusa Samu. É psicóloga clínica e hospitalar,
com licenciatura em Antropologia, Filosofia e Sociologia. Dias 29 de abril, às 19h30, na Unidade Doutrinária de Santana, e dia 30 de abril, às 17h30, na Unidade Doutrinária de Vila Galvão. E teremos a abertura musical com o Coral Lírios, evento gratuito. Traga família e amigos para este momento de troca de saberes espíritas. E temos também o programa de apoio à gestante, está com vagas abertas para cadastros. Oferecemos cestas básicas semanais e enxoval ao término do 8º mês de gravidez. Inscrições e mais informações às segundas-feiras, às 13h30, no plantão de orientação das unidades doutrinárias de Santana e Vila Galvão. O tema para a nossa próxima palestra será do livro As Dores da Alma, Depressão, que é o capítulo 10, Depressão. O autor Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Então, neste momento, nós vamos continuando com os nossos queridos companheiros das redes sociais e dos nossos ouvintes. Nós vamos nos despedindo da Rede Boa Nova de Rádio, onde nós agradecemos imensamente a presença. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Agora vamos para a orientação para o passe coletivo. Desculpe, gente. O passe coletivo é o momento em que se direciona a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente. Por isso, tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes e em outras modalidades de passes. Agora nós chamamos a dirigente, a nossa companheira Cleonice, e os passistas também, para que já se posicione. Queridos companheiros, mais uma vez reunidos em nome de Jesus, felizes por este dia, vamos mentalizando esse irmão maior que sempre nos abraça carinhosamente, fortalecendo a nossa fé, nos amparando nos momentos difíceis de nossas vidas, trazendo-nos bem-estar, consolo nas nossas necessidades. E assim, então, envolvidos neste amor fraterno, nós vamos a Jesus. Graças a Deus. E agora, companheiros queridos, vamos ao passe à distância, lembrando aqueles companheirinhos que necessitam também do amparo de Jesus, nosso irmão mais velho, que está sempre pronto a nos dar as mãos. Vamos elevando os pensamentos e vamos até eles, buscando-os
e amando-os como Jesus quer que nós sejamos fraternos. Vamos a Jesus? Graças a Deus. E assim, tão felizes por recebermos este amparo do Pai e do nosso querido irmão, vamos agradecendo aos amigos espirituais que permitiram que aqui estivéssemos. E vamos nos despedindo, desejando a todos uma boa noite. Vamos pedindo aos nossos trabalhadores que retornem aos seus lugares. E assim, então, nos despedimos mais esta noite, desejando a todos feliz retorno aos seus lares, com muita paz, muita serenidade, e que possamos nos reencontrar na próxima semana, se Deus assim o permitir. Grato a todos vocês e tenham uma boa noite. Nós agradecemos a presença de todos, e que possamos retornar aos nossos lares com os nossos corações tranquilos, sentindo essa paz interior. E sabemos que não estamos desamparados. Temos vários recursos para nos manter sempre felizes, como, por exemplo, a nossa vida, que Deus nos deu. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. E agora nós vamos aguardando os nossos colaboradores que vão conduzi-los para a saída.